Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Nos ensina São Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 10. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui é um princípio eterno, ou seja, não pode ser mudado, não pode ser distorcido ou qualquer coisa do tipo. É um princípio eterno, é aquilo que permanece. Tudo o que fizermos, assim seja feito para a glória de Deus. São Paulo, em outro momento, vai dizer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Em outro momento, o Senhor vai usar a expressão que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Expressão essa para dizer que todas as coisas estão sob o domínio, sob o cuidado, sob o comando de Deus. Uma vez ou outra, em situações adversas na nossa vida, entre elas situações de sofrimento, de dor, o que nós pensamos? Cadê Deus? Será que Deus me abandonou? Onde Ele está nessa situação? Eu tenho clamado, tenho pedido, cadê o Senhor? Senhor, onde estás? Como se o Senhor estivesse alheio ao que nós pedimos, alheio ao que nós clamamos. Como se Ele parece tivesse esquecido de nós. Esse é o sentimento humano que muitas vezes nós temos. Porque na verdade, o Senhor sempre está conosco. Porque na verdade, Ele sempre se faz presente em qualquer situação, em qualquer lugar. Ele sempre se faz presente. Ele é o Deus de ontem, de hoje, e é o Deus que vai continuar sendo amanhã. É outro princípio eterno. Deus de ontem, de hoje e de amanhã. E entendendo que Ele sempre está, mesmo que aparenta não estar. Dias atrás nós meditamos na liturgia aquela cena onde os discípulos estão em alto mar, as ondas batendo forte, o vento batendo forte, a água até entrando no barco. E vai dizer o Evangelho que Jesus estava da parte de trás, dormindo. Isso que é um sono, viu? No balançar do barco para lá e para cá, ventania, e Jesus dormindo. E os discípulos apavorados. E Jesus ali queria ensinar uma coisa para eles. É bem provável
é uma interpretação pessoal necessariamente, entendendo ali o texto. Jesus estava de olhos fechados, só vendo como os discípulos iriam agir, só vendo como seria a ação, a reação deles diante do fato, do que estava acontecendo ali. E eles, mesmo Jesus dentro do barco, eles ficaram apavorados, com medo. Senhor, nós vamos afundar, nós vamos perecer. Jesus deve ter levantado, ter espreguiçado. Vento, cala-se, cessa. Tempestade, calma. E uma simples palavra do Senhor, o mar que estava agitado ficou calmo. O vento que batia forte calmou, cessou. E tudo se resolveu. O Senhor muitas vezes permite ventanias, tempestades na nossa vida para provar a nossa fé, para provar a nossa confiança nele. É preciso ter essa consciência. E muitas vezes nós conseguimos perceber a ação de Deus muito mais em situações difíceis e delicadas, até humanamente impossíveis, do que quando tudo está bom, quando tudo está tranquilo. Quem de nós não já experimentou isso? Onde Deus teve que ter uma intervenção direta em situações impossíveis como saúde, situações financeiras, situações de relacionamento, onde teve uma intervenção divina e a pessoa despertou novamente para a fé, passou a amar mais a Deus, a crer mais a Ele, mas precisou passar pela tempestade, precisou passar pela tribulação. Portanto, amados irmãos, não tenhamos medo de passar pelas tribulações, pelas dificuldades, pelos problemas. Com Jesus, nós devemos enfrentar todas as coisas. Com Ele, jamais sem Ele. Lembra o contexto, o cenário que nós estamos? Os coaches da vida, aonde alguns vão dizer: olha, pensamento positivo, viu? Você tudo pode, só basta pensar que você pode. Pensa positivo, Padre Helenildo. Se concentra no problema e diga: eu sou mais forte do que você, e você vai vencer o problema. E está diante da Assembleia, a Assembleia aplaude e faz aquele negócio todo. Não é assim não, viu? Ah, se fosse, todos os problemas da humanidade estariam resolvidos, fosse só concentrar no problema e enfrentá-lo. Não é não, viu? Nós vencemos os problemas da vida, as situações da vida, se estivermos com Jesus. Quem nos ampara, quem nos sustenta é o Senhor, não é nossa boa vontade não, viu? Nós não podemos nada não. Nós não podemos nem sequer adiantar um minuto da nossa vida. Nossa vida está nas mãos de Deus. Feliz de nós que compreendermos isso. A nossa resposta de fé, com certeza, será totalmente diferente. Com isso, nós podemos tirar uma outra conclusão com base no próprio Evangelho. Primeira é essa, que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é capaz de todas as coisas. Uma segunda, tem situação da nossa vida que Ele vai resolver, tem situação que não. Tem situação que não. Mas por que não? Porque
até na situação, seja de enfermidade ou qualquer outra, existe um propósito, sobretudo de salvação. Quantas pessoas, por causa do sofrimento de uma enfermidade, voltou para Deus? Ou seja, Deus se utilizou da própria enfermidade na qual ela estava vivendo e passando para despertar para a vida. Deus não desperdiça nada. Deus aproveita tudo. Deus não desperdiça nada. Olha só nessa cena que o Evangelho de hoje, no capítulo 1, nos apresenta. Capítulo 1 de São Marcos, da cura desse leproso. Olha o diálogo de Jesus com ele. O leproso chega perto de Jesus, se ajoelha e diz: se queres, tens o poder de curar-me. Diz São Marcos, Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: quem está com o folheto na mão aí? Versículo 41. O que foi que Jesus disse para ele mesmo? Eu quero, fica curado. Olha só, primeiro isso, se queres, Jesus, tu tem o poder de curar-me. Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado, descreve para nós o evangelista São Marcos. Eu quero, fica curado. Nessa ocasião era vontade de Jesus curar. E porque era vontade de Jesus, a cura aconteceu imediata, é um milagre. Mas tem situação, tem enfermidade que o Senhor não quer curar, não. Eu já rezei por pessoas enfermas e elas ficaram curadas. Bem como já rezei por pessoas e elas não ficaram, vieram a falecer, por exemplo. Cachoeira Paulista, teve um homem que passaria por uma cirurgia cardíaca, e aquela cirurgia que precisa abrir o peito inteiro, cirurgia aberta. No momento de oração que eu fiz por ele, o Senhor colocava claramente no meu coração que ele estava sendo curado. Eu falei: Jesus está te curando. Mas por prudência, você vai voltar ao médico, não fará a cirurgia no dia, você vai fazer todos os exames para constatar aquilo que Deus fez. Ele assim obedeceu, foi lá, fez os exames novamente, não tinha nada. O coração dele estava zerado, como diz no ditado popular, e na gíria, estava zero bala. Coração novo, não precisou mais passar pela cirurgia. Ou seja, naquela ocasião Deus fez, Deus curou. Algumas mulheres que eu tive a graça de rezar por elas, que tinha algum problema de saúde, que não conseguia engravidar, algumas eu rezei e no tempo oportuno, meses depois, veio a engravidar. E algumas eu tive a graça de, inclusive, batizar a criança. Deus fez. Tinha feito todo o procedimento médico e não conseguia engravidar. Simplesmente eu dando uma bênção, simplesmente que eu digo no momento, dando a bênção para ela, posteriormente, necessariamente, veio a engravidar. Por força do milagre de Deus. Outra mulher que precisava, fazendo tratamento para engravidar e tinha mais de 10 anos que não conseguia, eu abençoei a água e disse: bebe esta água, e através desse sacramental, como um ato de fé, Deus vai conceder a você o filho que tanto você deseja. Ela levou essa água para casa, bebeu
Meses depois ela me procura e disse: Padre, eu estou grávida. Louvado seja Deus. Em lágrimas dizia: eu estou grávida. Deus fez. Mas também algumas mulheres que eu rezei até hoje não engravidaram. Pessoas enfermas que eu impus as mãos até hoje não ficaram curadas. Lhes falo isso para você entender que tem situação que Deus quer, tem situação que Ele não quer. E Ele tem os seus motivos para dizer sim e a pessoa ser curada, como Ele tem os seus motivos para dizer não e a pessoa não ser. Essa é a tese principal daquilo que eu vos transmito nesse momento. Mas de qualquer forma, nós não podemos perder a fé em Deus. Da nossa parte, nos cabe pedir, clamar ao Senhor, mas sabendo que tem que ser feita a vontade dEle. Os momentos mais difíceis para nós padres, só que faz parte do nosso ofício, é preparar alguém para morrer. É difícil, viu? Mesmo alguém que não faça parte da minha família, porque existe o afeto. Mesmo sem afeto nesse sentido, não é tão simples não. E nesses poucos anos de padre, são 3, algumas vezes eu tive que fazer isso. Sobretudo pessoas que estão na fase terminal e estão conscientes. Tratamento de câncer ou algo do tipo. Algumas vezes eu tive que chegar a pé para com ela e dizer: você tem consciência que você está partindo? Você tem consciência que essa enfermidade levará você à morte? É duro dizer isso, viu? Mas é necessário. E ali a pessoa toma consciência. Eu administro os sacramentos, dependendo o grau de consciência, a confissão, a unção dos enfermos, e junto com esses 2 sacramentos, também a indulgência plenária. E a pessoa está pronta para partir. E eu faço questão de ao término de administrar os sacramentos, eu digo para ela: agora você pode partir. E uma frase que é comum eu dizer nessas situações é: você vai chegar no céu primeiro do que eu, tá? Lembre-se de mim quando estiver no paraíso. Lembre-se de mim quando estiver junto de Deus. Você vai chegar primeiro do que eu. Faz parte da minha condição como sacerdote. Primeiro, na verdade, a principal missão minha é conduzir as pessoas para Deus. E se eu percebo que está nos últimos dias, mais ainda. Eu vou chegar perto, não, olha, perseverança, viu? Confiança. Daqui a pouco você vai estar saltitando. Deus pode fazer? Pode. O que Deus não pode? Ele pode até mesmo uma pessoa morta ressuscitá-la, trazer a vida. Deus pode tudo, mas nem tudo Ele quer. Aqui que está. Nem tudo Ele quer. E diante daquilo que Deus não quer, e repito, Ele tem seus motivos para não querer, cabe a nós aceitar. Em tudo dai glória a Deus. Aqui que está o ponto. Hoje nós vamos só agradecer a Deus quando Ele cura, quando Ele liberta, quando Ele restaura isso e aquilo. Não, vai dizer o apóstolo: em tudo dai graças, dai glória a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: o maior ato de fé, a maior manifestação de fé, melhor falando, não é quando alguém é curada e ela glorifica a Deus. A maior manifestação de fé é quando ela com os olhos humanos não vê e mesmo assim glorifica a Deus. Essa é uma pessoa de fé. Nós às vezes interpretamos o contrário. Sendo que aquilo que nós aprendemos com Jesus, um homem de fé, uma mulher de fé, é quando é capaz de dar glória a Deus, mesmo quando as coisas dão erradas, quando as coisas não vão bem, quando as coisas não saem como planejou, como pensou, e permanece com o Senhor. Se nós permanecemos com o Senhor, somos homens e mulheres de fé. Mas se porventura abandonarmos a fé, porque Deus não nos deu aquilo que estamos pedindo, significa ainda não somos ou não temos
a fé na qual precisamos assim ter. Peçamos ao Senhor, nesta liturgia, essa fé madura, esta fé íntegra, de não desistir, de não desanimar, custe o que custar. Permanecermos com o Senhor. Podemos perder tudo, saúde, dinheiro, bens, entes queridos, pessoas que nós amamos. Só não podemos perder uma coisa, a fé em Jesus. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.